E aí pessoal, vamos falar hoje sobre introdução a software livre e Linux e Unix. Vou tentar passar tudo o que é sobre software livre, a história, a criação, da onde veio. E vamos lá, né? Bom, os tópicos que a gente vai abordar nesse slide serão os seguintes: origem do primeiro sistema operacional, criação do Unix, Minix, Free Software Foundation e o projeto GNU, Linux Torvalds, Linux, distribuições Linux, os padrões que existem das distribuições Linux, o LSB, Linux Standard Base, o BSD, que são os Unix derivados do Unix inicial, FHS, File System e Hierarchical System, um padrão para o sistema de arquivos, e o padrão POSIX, padrão de alguns uma padronização de API para sistemas operacionais. Bom, vamos falar sobre a origem do primeiro sistema operacional. Em 1965, a Bell Labs, ou Bell Telephone Labs da TIT, juntamente com a General Electric, criou o projeto MEC, juntamente com o MIT, que é o Instituto de Pesquisa de Massachusetts. Desenvolveram o sistema operacional nessa época de processamento compartilhado chamado MUTICS, que quer dizer Multiplexes Information and Computing Service, computação de processos compartilhados, tá? Você já deve ter ouvido falar do MUTICS, era um mega computador que ocupava vários prédios, ou um prédio, uma coisa assim. Beleza. Em 69, o MUTICS não atingiu seu propósito e o laboratório Bell saiu do projeto. Dois engenheiros da TIT, muito famosos, um deles até já morreu recentemente, Ken Thompson e Dennis Ritchie, criaram um sistema operacional chamado de Unix, como trocadilho ao MUTICS, né? De alguma forma, a ortografia do nome se tornou Unix. Do Unix, de MUTICS, né? Se tornou Unix. Em 71, o Unix foi reescrito para um computador PDP-11. Em 73, o Unix é reescrito em linguagem C por Dennis Ritchie. Na verdade, a linguagem C foi criada por próprio Dennis Ritchie, né? E ele pegou, além dele criar a linguagem de programação C, escreveu o Unix nessa linguagem. Unix era utilizado em universidades para fins educacionais. Então, o código-fonte era distribuído livremente, código-fonte de sistema operacional. E depois a gente vai falar lá pra frente, uma das universidades que adotou o Unix foi a Universidade de Berkeley. E daí derivou alguns outros Unix que a gente vai falar lá na frente, tá? Em 77 e 82, a TIT cria um sistema operacional Unix chamado Unix System 3, a partir das versões criadas por Dennis Ritchie e Ken Thompson. Essa versão já era uma versão mais robusta. Paralela a isso, a Universidade de Berkeley, como eu tinha mencionado, partindo de uma versão do Unix, desenvolvia seu próprio sistema operacional, né? Que eles começaram a chamar de BSD, os BSDs. Berkeley System, eu não sei até hoje qual que é o significado correto da sigla. Em algumas documentações eu encontrei como Berkeley System Division ou Berkeley Software Distribution. Então fica aí o gosto do freguês. No meio dessa parafernália, Bill Joy, um dos diretores do projeto BSD, mais tarde tornou-se fundador da Sun Microsystem, que hoje foi comprado pela Oracle, né? Que comercializou outra variante do Unix, chamado Sun OS ou Solaris. Desenvolveu esse sistema operacional Unix para aprimorar a sua estação de trabalho. Como eu tinha mencionado aqui das universidades de Berkeley, né? Os Unix da Universidade de Berkeley foram conhecidos como os BSDs. E eu tenho 3 que foram desenvolvidos: o NetBSD, o OpenBSD e o FreeBSD. Cada um com um propósito específico. Por exemplo, o NetBSD visa ser um Unix portável para rodar em qualquer buraco, vamos dizer assim. O OpenBSD já é um sistema operacional que visa a segurança. Se você entrar no site do OpenBSD, ele tem até um chamariz lá dizendo que ele está não sei quantos anos sem uma falha de sistema operacional. Uma falha mas tipo assim, tem falha no Apache, né? Mas a falha do Apache não seria, Apache, para quem não sabe, é um servidor web, não seria uma falha de sistema operacional, entendeu?
Deixa eu tentar abrir aqui o site da Universidade de Berkeley. Aqui. Site do openbsd.org, né? Somente duas papéis remotos, né? Ou como se diz? Falhas remotas na instalação default em um longo período de tempo. Tá? Então é um sistema operacional que visa segurança. Tá? O FreeBSD ele já visa ser um sistema operacional amigável. Então ele vem para ser, não é que ele vem para ser amigo do usuário, não, é amigável de facilidade de uso, vamos dizer assim. Tá? Em 83 a TIT parou de distribuir o Unix e criou a venda do System 5 ou System V, né, que é uma versão que eles criaram seria a versão comercial do Unix, tá? Com suporte e tudo mais, fizeram todo o chamariz. Então, em 83 parou-se de dar o código do Unix de graça. A partir daí era cobrado. Em 83, Richard Stallman, cientista do MIT, lança o projeto GNU, que quer dizer que é um trocadilho, né? GNU not Unix. Quer dizer que o projeto GNU não é o Unix. Not em inglês não, né? Unix não. Que tinha a pretensão de criar um sistema operacional do tipo Unix gratuito, um sistema operacional livre. Esse gratuito eu já vou explicar o que é. Não é gratuito de grátis, é de liberdade. Por isso que eu coloquei livre. Então ele criou esse projeto GNU para suprir uma lacuna deixada pelo fechamento do System 5. Porque até nesse momento todo mundo desenvolvia, todo mundo era parceiro, né? Todo mundo desenvolvia, melhorava o sistema operacional, todo mundo utilizava, era um desenvolvimento compartilhado. A partir do fechamento do System 5, todo mundo parou de ter acesso ao sistema operacional e das melhorias. Com isso, muitos programadores, desenvolvedores que trabalharam em cima antes do System 5 ser fechado, ou System V, ficaram a Deus dará, né? Não tiveram mais acesso ao sistema operacional, às melhorias e tudo mais. Então eles ficaram um pouco meio chateados, vamos dizer assim, para não ficar falar bravo. Então, Richard Stallman era um desses desenvolver, e ele quis criar um projeto para continuar essa liberdade de desenvolvimento, essa liberdade de troca de código, troca de software, etc. Tá? Essa aqui é a fotinha do Richard Stallman, tá? Para quem nunca viu. Qual que é o projeto GNU? Qual que é o objetivo do projeto GNU? Compartilhamento dos códigos-fonte entre os hackers. Esse termo hacker aqui não é aquele cara que invade o computador, rouba senha, rouba dinheiro, não. O hacker aqui é o termo hacker é o termo histórico, né? Que é aquele cara que gosta de tecnologia, que estuda, que tem o conhecimento da tecnologia. Esse termo hacker pode ser utilizado também em outras áreas, tipo o cara, um padeiro, um cozinheiro, ele é muito hacker, quer dizer que ele estudou muito várias culinárias e tem um domínio, entendeu? Então o hacker nesse sentido é o cara que conhece muito ou que estudou muito, se dedicou bastante, tá? No MIT, aqui um pouquinho do que como surgiu a ideia do Stallman, por que surgiu, por que a revolta, entre aspas, tá? Por que eu vou criar um projeto GNU, chamado GNU, onde eu vou distribuir gratuitamente, ou que as pessoas vão ter liberdade dos softwares sem nenhum retorno financeiro, vamos dizer assim. Então no MIT havia impressoras que costumavam prender o papel. As pessoas mandavam o trabalho para impressão e alguns minutos depois, quando iam buscá-la, se deparavam com toda a papelada presa e amassada na impressora. Os programadores do MIT, né, onde o Richard Stallman trabalhava, solicitavam para os fabricantes das impressoras o código do driver das impressoras para que elas pudessem realizar algumas modificações nele, permitindo que a impressora enviasse um aviso informando que o papel estava preso quando isso acontecia. Então o que eles queriam? Eles tinham várias impressoras caras, né, da Xerox, por exemplo, e aí dava um problema de papel atolar na impressora. E, por exemplo, o cara tá trabalhando, manda a impressão, depois de uma hora vai lá buscar, se deparava com um monte de papel lá atolado e tudo mais, e a impressão que ele tinha mandado há algum tempo não foi realizada. E diante desse problema, um programador quer resolver, né? Todo programador que é programador, ele quer resolver e otimizar o seu software.
Então, diante desse problema, esse Stallman, o que ele queria? Ele queria criar uma notificação, né? Que quando a impressora travasse o papel, ele poderia enviar uma mensagem ao usuário: ó, sua impressão travou, por favor, dirija-se à impressora tal, X, e corrija o problema de físico, vamos dizer assim. Ó. Só que os desenvolvedores ou a empresa Xerox não queria, vamos dizer assim, fornecer os drivers da impressora. Porque tem aquela coisa de código proprietário, vão copiar o meu driver e bababá, entendeu? Então não foi fornecido, e com isso o Stallman falou: pô, já estou pagando um horror pela impressora, ainda não tenho possibilidade de fazer o que eu quero com a impressora, se a impressora é minha, eu paguei e tudo mais, tá? E existe, eu até comento com alguns amigos, porque eu acho que o Linux nasceu aí nesse momento, né? Porque se não tivesse, se a Xerox, a culpa é da Xerox, vamos dizer assim, se a Xerox tivesse fornecido os drives, talvez o Stallman não teria corrido atrás de um projeto nesse sentido, e talvez o Linux talvez nunca teria nascido, né? Mas isso é talvez, né? Não é concreto. Na verdade, o projeto GNU foi criado, é uma realidade, o Linux foi criado, e tudo que a gente conhece de software livre existe, vamos dizer assim. Bom, para a gente começar, até nesse ponto a gente falou de projeto GNU, de onde surgiu, porque surgiu, né? Aí a gente tem que falar de Linux, mas antes de falar de Linux, a gente vai falar do Minix, que é o que deu origem ao Linux. Origem do Minix, Mini Unix, né? O nome diz tudo. Andrew Tannenbaum, professor da Universidade de Amsterdã, criou o Minix nessa universidade que não tem um nome difícil, em Amsterdã, para explicar os princípios do seu livro, Sistemas Operacionais, Design e Implementação. Eu li uma vez um artigo, nesse próprio livro, que eu até tenho ele, que o Tannenbaum, ele sentia a falta de que os programadores, que os desenvolvedores de software, de sistema operacional, pudessem fazer teste, pudessem trabalhar em cima da prática, vamos dizer assim. Uma coisa que ele diz num livro, no artigo dele, fazendo uma comparação, é que tipo assim, ele queria que os alunos de ciência da computação, de desenvolvimento, de análise, o que for, tivessem a capacidade de praticar na prática como um aluno de biologia poderia fazer secar uma rã. Então ele criou o Minix justamente para isso. O Minix para ser um sistema operacional didático, pequeno, leve, onde o aluno poderia praticar, entender como que era um gerenciamento de memória, um escalonamento de processos e tudo mais. Então esse era o propósito do Minix. O Minix possui 12 mil linhas de código, o kernel, gerenciador de memória, sistema de arquivos do Minix 1.0 estão no livro. Esse livro do design e implementação do Tannenbaum. Esse senhor de idade aqui é o Sr. Tannenbaum, para quem não conhece ele. Tá? Bom, Linux Torvalds e Linux. Linux Torvalds já está na cara porque que é o nome Linux, né? Veio do próprio criador, Torvalds. Ele é o criador do Linux. Nos anos 80 ele tomou contato com computadores IBM, PC, 386. Em 91 comprou um 386, né? E teve contato com o sistema operacional Unix da universidade, o Sun OS, atualmente Solaris. E desejava rodar a versão do Tannenbaum, Minix, no seu 386. Conseguiu fazer isso, beleza, rodou normalmente. E ele ficou descontente com os recursos do Minix, por exemplo. Era muito limitado, né? Ele não tinha as capacidades que um sistema operacional tem. Ele era didático, ele não tinha, porque tipo, você tem um sistema operacional em que o gerenciamento de processo ou gerenciamento de memória é eficaz ou é melhor, você vai ter uma certa complexidade no algoritmo. Então isso não é didático. Então ele ficou descontente com esse recurso, começou a desenvolver o seu próprio emulador de terminal, que não rodaria sobre o Minix, mas diretamente no hardware. Então ele começou a criar um interpretador de comandos diretamente no hardware do 386 dele. Esse projeto foi pessoal, né, foi sendo modificado gradualmente e adquirindo características do sistema operacional independente do Minix. Esse é o início do desenvolvimento do kernel do Linux, ou do núcleo do sistema operacional Linux. Depois de um certo tempo de trabalho, o Linux envia a seguinte mensagem para um grupo de discussão, ou uma lista de discussão, CompOS Minix. Ele escreveu tudo isso aí e mandou para a galera. Você sente saudade dos bons dias do Minix 1.1, quando homens eram homens e escreviam seus próprios device drivers?
Você está sem um bom projeto e morrendo de vontade de colocar as mãos em um sistema operacional ao qual possa modificar de acordo com suas necessidades? Por que ele fala isso aqui? Porque o Minix, o Tannenbaum era muito, como se diz, resistente a alterações e a melhorias do Minix. Então por isso que ele fala, qual posso modificar com as suas necessidades. Você acha frustrante quando tudo funciona bem no Minix, sem mais noites em claras para fazer com que um programa funcione? Então esta mensagem é exatamente para você. Por que isso? Todo programador, todo engenheiro, analista que gosta de tecnologia, ele passa, quem já não passou a noite em claro tentando fazer um software funcionar, tentando compilar um software. Então é de praxe, né? Todo programador ter isso na veia, vamos dizer assim. E aí ele mandou essa mensagem, logo em seguida ele colocou: como eu mencionei, há um mês estou trabalhando em uma versão livre de um sistema operacional similar ao Minix para computadores 386. Ele finalmente alcançou o estágio onde pode ser utilizado, ou não, dependendo do que você deseja. Estou disposto a colocar os fontes disponíveis para ampla distribuição. Ele está apenas na versão 0.02, mas eu tenho executado nele sem problemas programas como Bash, que é um interpretador de comando, a gente vai ver, GCC, GNU Make, GNU Sed, Compress. Tá? E depois que ele fez esse anúncio, uma galera baixou o código, começou a desenvolver, a melhorar o Linux e chegamos aonde nós estamos hoje. Tá? Seguindo a cronologia, vamos dizer assim, em 90 a Free Software Foundation, que patrocina o projeto GNU, já tinha desenvolvido várias ferramentas e softwares no sistema operacional com exceção de um núcleo ou do kernel. Em 5 de outubro de 91, o Linux Turbo anuncia a primeira versão oficial do Linux. Em 92, o Linux se integra ao projeto GNU com o objetivo de produzir um sistema operacional completo. Por que sistema operacional completo? Porque ele preenche a lacuna que faltava no projeto GNU, que era um núcleo. Então eu tinha todas as ferramentas, o Bash, o GCC, tudo, e faltava o núcleo. Então o Linux veio para completar isso. Desde então, muitos programadores e usuários espalhados pelo globo terrestre têm seguido os ideais de Richard Stallman e Linux Torvalds, desenvolvendo, trabalhando cooperativamente para um sistema operacional melhor. Tá? GNU, sistemas nos mesmos moldes, simples, robusto, seguro e de fácil portabilidade, mesmo que levasse muitos anos, o que era algo muito provável. Esse era o intuito do projeto GNU. GNU significa, que eu já tinha mencionado, GNU is not Unix, né? Ou seja, GNU não é Unix. O mascote do projeto GNU é o GNU, né? É um acrônimo, palavra formada pelas letras ou siglas iniciais de outra palavra sucessiva, né? É como esse acrônimo chama, ele mesmo. Define ele mesmo, trata-se de um acrônimo recursivo. Então, por exemplo, o nome está na definição, vamos dizer assim, tá? Um conceito de recursividade é muito comum entre programadores. Cerveja de graça. Até aí tudo beleza, software livre, legal, código distribuído de graça, mas é isso mesmo? É gratuito? É isso que ele quer? Vale lembrar que código livre ou software livre não é a mesma coisa que código grátis. Então não é uma coisa de graça, tipo como cerveja grátis, vamos dizer assim. Um código livre ou não, o código livre pode ou não ser gratuito. Desculpa. Quando um código é livre, isso quer dizer que o possuidor do código tem a permissão para alterá-lo, distribuí-lo, estudá-lo e usá-lo como quiser, sem se preocupar em ser acusado de pirataria. Então o cara pode ter um código livre ou um software livre pago, como é o caso da Red Hat. Toda ela é formada por software livre, o sistema operacional, e ela cobra por isso, entendeu? Tanto que quando eu compro o Red Hat, eu tenho direito, e a Red Hat é obrigada a me fornecer o código-fonte do sistema operacional, entendeu? E daí, dessa ideia aí que nasceu algumas distribuições, entre elas não sei se vocês ouviram falar, o CentOS e o White Black, acho que até nunca mais ouvi falar, mas não sei se existe ainda. O pessoal comprou o Red Hat e exigiu da Red Hat, eu quero código-fonte. Pegaram todo o código-fonte do Red Hat, recompilaram e nasceu o CentOS. Tá? Por exemplo, tanto que o CentOS é um release atrás do Red Hat. Então a clássica frase que ele coloca: pense em grátis como uma liberdade de expressão, não como uma cerveja grátis. Tá? Copyleft. O que é esse conceito de copyleft? O usuário, ao utilizar um software livre, segundo Richard Stallman, teria o direito a 4 liberdades básicas.
Primeira liberdade, liberdade para executar um software com qualquer propósito, mesmo que não tenha sido previsto pelo autor que desenvolveu o software. Liberdade de modificar o software de acordo com as suas necessidades. Liberdade de distribuir cópias do software de graça ou não. Ele pode cobrar ou não por esse software. E liberdade de distribuir cópias modificadas do software. Perceba que algumas dessas liberdades só se tornam possíveis quando o possuidor do software tem acesso ao código-fonte, que é a segunda opção de copiar, né? E a segunda opção de copiar, modificar o software de acordo com a sua necessidade. E liberdade de distribuir cópias modificadas do autor, do software. Perceba que algumas liberdades só se tornam possíveis quando o possuidor do software tem acesso aos códigos-fontes do mesmo. Sendo assim, o acesso aos códigos é um pré-requisito para essa liberdade. Então, obviamente, isso é algo completamente diferente da ideia de software proprietário. Então, o software proprietário não fornece código-fonte, então eu não consigo modificar ele, só o software livre, porque eu tenho acesso ao código-fonte, eu posso alterar, eu posso mexer, né? Eu posso programar, eu posso reprogramar ele. Tá? Esse copyleft aqui é o contrário de copyright, né? O que acontece, na verdade, com o copyright? Ele protege o autor do software, ninguém pode copiar, modificar, nada. E o copyleft não, o conceito de copyleft é o contrário, ele visa usar as leis para tipo assim, permitir a distribuição do software desde que seja mantido o autor original. Tá? Então vamos lá, copyleft é o contrário de copyright, ou seja, usa as leis de proteção ao software e direitos autorais com o objetivo de permitir a máxima difusão livre de reprodução, preservando o autor original da obra. Mas isso poderia gerar um problema. E se alguém usasse um código livre e o misturasse um código proprietário? Aquele código deixaria de ser livre? Então eu tenho lá um código, eu tenho desenvolvendo um software, um editor de texto. E aí eu quero embutir no meu editor de texto um corretor ortográfico. Aí tem um corretor ortográfico com software livre. Eu pego esse código, esse pedaço de código que implementa a função de correção ortográfica e insiro no meu código proprietário, no meu editor de texto. E vendo, meu código passa a ser livre ou é proprietário? A solução de Stallman para isso foi simples. O possuidor do código livre só teria os seus 4 direitos se o código que ele distribuísse também fosse livre. Então, dessa forma não haveria possibilidade para a distribuição de código proprietário misturado com código livre. Então não dá para você distribuir metade livre e metade proprietário. Tá? Pois ao usar um pedaço de código livre, o programa passa a se tornar livre, não interessa. Se o cara usou livre, o que ele usou, o que ele desenvolveu até aquele período ali já era. Então o cara tem que pensar muito bem, né? Caso contrário, não poderá ser distribuído. Essa ideia foi chamada por sistema de copyleft, em posição à ideia de copyright. Tá? Ah, mas o cara, se quiser, pode ir lá pegar um código livre, embutir e não contar para ninguém. Pode. Mas se um dia descobrirem, ele passa a ser livre, vamos dizer assim, descobrirem e provarem, né? O copyleft foi de fato implantado a partir da criação de uma nova licença, a GPL, que é a Licença Pública Geral, que acabou se tornando a licença mais utilizada em projetos de software livre. Essa licença dita as 4 liberdades, né, que eu acabei de citar lá no slide anterior, essas 4 liberdades, e assegura que o software segue as doutrinas do software livre. Resumindo, a GPL garante a livre distribuição do código e impede que o mesmo se torne parte do software proprietário. A primeira versão da GPL foi publicada em janeiro de 89, em junho de 91 foi publicada a segunda versão e em 29 de junho de 2007 foi anunciada a versão 3. Já no Brasil, há muita discussão sobre a compatibilidade da licença GPL com a legislação brasileira. A GPL diz que o consumidor, aquele que obtém o produto, seja de graça ou não tem garantia nenhuma para o distribuidor. Então a GPL diz o seguinte: eu estou desenvolvendo esse software, está aqui na rede, está aqui na internet para você utilizar. Use por sua conta e risco. Tá? Isso é o que a GPL diz. Mas a lei brasileira, a lei do consumidor brasileiro, diz o seguinte: o artigo 8 da lei de software, lei 9609 de 98, obriga o vendedor ou o distribuidor a dar garantias obrigatórias previstas em lei. Então é uma briga de peixe grande, vamos dizer assim. Distribuições Linux. Vamos falar, já vimos de onde surgiu o Unix, já vimos de onde surgiu o Linux, o Minix, e falar um pouco de distribuições Linux que todo mundo ouve falar, né? Ou a distribuição Linux, ou simplesmente distro, né, que alguns abreviam ou chamam, né, gíria, né, é composta do núcleo de Linux,
o núcleo, o kernel do sistema operacional Linux, e um conjunto variável de software, dependendo de seus propósitos. Por exemplo, cada distribuição adota um objetivo, a gente vai ver para frente. Essa coleção de software livre e não livre, eu posso ter distribuições com software não livre, tá? É criada e mantida por indivíduos, grupos e organizações de todo mundo, incluindo o grupo Linux. Como o Linux é a maior parte do software incluído em distribuições são livres, qualquer organização ou indivíduo suficientemente motivado pode criar e disponibilizar, comercialmente ou não. Então você pode criar sua distribuição Linux hoje em dia. Tem até um projeto que te ajuda a fazer isso, que é o Linux from Scratch, LFS, Linux from Scratch. Tem os passo a passo, as etapas de criação de uma distribuição. Isso faz que hoje haja registro de mais de 300 distribuições ativamente, mantida embora menos de 20 sejam largamente conhecidas. Existe até um site, se eu não me engano, distribuições Linux, que me fala todas as distribuições. Eu acho que é Linux ISO, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidão para mostrar para vocês. Distribuição Linux ISO, acho que é Linux ISO. Cadê? Vamos ver, abrir aqui. Deixa eu pesquisar site sobre... Vamos, a internet hoje tá ruim. Deixa eu ver isso aqui. Eu acho que é essa aqui. DistroWatch. Deixa eu só um pouquinho, deixa eu só confirmar que eu já mostro. Se bem que no Wikipedia também eu achei uma galera aqui. Acho que é esse aqui, DistroWatch. Então ele mostra uma série de distribuições Linux. As últimas distribuições Alpine, FreeBSD, Backup e vai embora, né? Eu não sei se ele tem um número exato aqui para você ver. Tem uma galera de distribuição. Deixa eu ver, tem até o Ubuntu aqui. O nome de distribuição e tal. Eu não sei se tem um dado estatístico aqui pra gente ver. Poderia ter, né? Quantas distribuições tem catalogadas. Acho que não vai ter, não. Bom, isso fica para vocês pesquisarem. Se acharem, depois me mandem e-mail, qualquer coisa desse sentido. Tá. Vamos passar distribuição por distribuição, né? As mais utilizadas, pra gente começar a se interagir. A primeira distribuição que eu vou abordar aqui é o Slackware. É uma distribuição que eu uso no meu notebook, tá? Pessoal. Foi criada por Patrick Volderking, tá? Nascido em 20 de outubro de 1966, é o criador e mantenedor do Slackware. Usuários de Slackers, referem-se a ele comumente como por o velho, The Old, demonstrando respeito por ter criado e manter o que acredito ser a melhor distribuição Linux existente. O Slackware ele é muito bom para mim, pelo menos para mim foi muito bom pelo seguinte fato: ele te obriga a você aprender o sistema a fundo, entendeu? Então porque ele é praticamente manual. Você tem que abrir arquivo de texto, editar ele, reconfigurar e tipo assim, isso te dá um controle do sistema operacional imenso. Então, você sabe onde está determinado arquivo, você fica conhecendo o sistema operacional mesmo. Então, eu gosto do Slackware por causa disso. Eu uso até hoje ele, tá? Apesar dos meus servidores que eu monto, que eu crio, eu uso o Ubuntu por ser mais produtivo. O Slackware ainda é produtivo também, mas o que me obriga assim, ou que me atrai a usar o Ubuntu para servidores é o LTS, que eu vou explicar daqui pra frente. Ainda pra frente, né? Então o formato dos pacotes do Slackware é TGZ, o gerenciador é o PKGTool. Apesar que existem alguns já, vários já foram criados, Slack PKG e tal, tá?
Beleza. Debian. O projeto Debian é um grupo mundial de voluntários que desenvolve um sistema operacional livre que é composto inteiramente por software livre. O produto principal do projeto é a distribuição Debian GNU Linux, que inclui o kernel do sistema operacional Linux e centenas de aplicações pré-empacotadas. Vários tipos de processadores são suportados, incluindo Intel 386, Alpha, ARM, Motorola, etc. e tal. A pronúncia oficial do Debian é Debian. Debian, o nome vem do nome do criador, Debian Ian Murdoch e a sua esposa Debra. Formatos do pacote é o formato .deb, tá? O gerenciador de pacote é o apt ou aptitude. O aptitude tem uma gerência de dependências melhor. Num outro vídeo que eu fizer, a gente vai falar sobre gerenciamento de pacotes e vai ficar bem claro. Outra distribuição, né? Mandriva. Mandriva é uma empresa franco-brasileira de software dedicada à distribuição e suporte do sistema operacional Mandriva Linux. Tem sua sede administrativa em Paris e centro de desenvolvimento em Curitiba. A Mandriva, recentemente não, né? Já faz um tempo, foi a que adquiriu a Conectiva. Na verdade, era a Mandrake, né? A antiga Mandrake adquiriu a Conectiva e nasceu o Mandriva, a junção das duas. Tá? O centro brasileiro recebe o nome de Mandriva Conectiva. Tá? A empresa começou suas atividades em 7 de abril de 2005 a juntar ativos da empresa francesa Mandrake e a brasileira Conectiva. No mesmo ano, a Mandriva ainda adquiriu os ativos da Licores, responsável por a distribuição Linux Harmonia nos Estados Unidos, para usuários domésticos. O Mandriva é uma distribuição corporativa, paga, tá? Assim como o Red Hat. O sistema de pacotes dela é o .rpm e o RPM é o gerenciador de pacotes. Red Hat. Red Hat é uma empresa dos Estados Unidos que disponibiliza soluções baseadas no sistema operacional GNU Linux. Em 2004, a Red Hat iniciou uma separação dos dois mercados, com a criação do Red Hat Enterprise, que é a versão corporativa. A Red Hat começou a concentrar seus esforços no mercado das empresas. Mais rentável, após a versão 9, acabou com o desenvolvimento da versão pessoal. Então, o Red Hat seguiu livre até a versão 9. Depois disso, foi fechado, vamos dizer assim. Parou-se de disponibilizar a versão gratuita e começou-se a comercialização do software livre, que é a versão Enterprise, né? Foi criada a distribuição Fedora Core, uma distribuição cuja atualização é mais rápida por ser aberta e qual passou a ser patrocinada pela Red Hat e dirigida pela Fedora Project. Recentemente, a Red Hat acho que largou mão, não me lembro bem, e um outro grupo começou a desmembrou, vamos dizer assim, seguiu o seu caminho solo, o Fedora. Atualmente a Red Hat proporciona suporte e comercializa assim distribuições Red Hat Enterprise Linux. É uma das poucas distribuições que tem suporte da Oracle, vamos dizer assim, que a Oracle homologou o Red Hat Enterprise, tá? Opa, esqueci de falar, o formato do pacote é o RPM e o gerenciamento, ele tem o i1 como principal gerenciador de pacotes e aceita até o apt também. OpenSUSE. OpenSUSE eu considero uma distribuição para usuário mesmo, ela é bem fácil de usar, não é bem um Windows mesmo. Então é uma distribuição de sistema operacional GNU Linux desenvolvida pela comunidade OpenSUSE de forma gratuita. Após adquirir o SUSE Linux em janeiro de 2004, a Novell, que hoje é a OpenSUSE, que é a SUSE, a empresa norte-americana que na década de 80 ficou famosa pelo sistema operacional. Esse Novell é o mesmo Novell da década de 80 mesmo, o NetWare. Após o sucesso, lançou o SUSE Linux, também versão Enterprise para o mercado de empresas corporativo. E lançou o OpenSUSE para rebater, vamos dizer assim, o Fedora. Seria o Red Hat Enterprise com o Fedora. E seria o SUSE Enterprise ou com o OpenSUSE, tá? E envolveu a comunidade de processo de desenvolvimento. Recentemente o OpenSUSE ficou até mal visto pela comunidade de software livre, porque fez parceria com a Microsoft, etc. Mas depois o CEO da SUSE veio e falou que essa parceria seria só para melhorar o uso do Samba, que é um software para interligação de redes Microsoft, blá blá blá. E ficou por isso mesmo. Bom, OpenSUSE é dirigido pela comunidade, OpenSUSE Project, e patrocinado pela Novell, né? Empresa para desenvolver e manter componentes de SUSE Linux. Então, mais ou menos é assim, você testa as coisas no OpenSUSE e se funcionar, a gente põe no SUSE Enterprise. No Fedora era assim também em relação à Red Hat. Além dessas outras distribuições, se eu for ficar falando aqui, nós vamos falar de várias. Vou só comentar as mais usuais. Gentoo Linux.
O Gentoo é uma distribuição bem braçal mesmo. Pra você ter uma ideia, quando você instala, você tem a opção até de compilar o kernel do Linux na instalação. Tudo, tudo nele você compila, vamos dizer assim. Eu instalei ele uma vez, fui ter que instalar, fui instalar o OpenOffice, eu tive que compilar, passei quase uma semana compilando OpenOffice, KDE e tudo mais. Então o objetivo dele é ser, vamos dizer assim, performático. Tem algumas frases inusitadas na rede que falam o seguinte: algumas horas de compilação para alguns minutos de performance, alguns milésimos de segundos de performance, tá? Mas o Gentoo também é outra distribuição que você aprende muito sobre Linux, que você tem que fazer tudo manualmente, vamos dizer assim. Apesar que tanto no Slacker como no Gentoo ainda existe alguns wizards, mas não são nada perto do que o Red Hat, OpenSUSE tem até no mundo Windows. O Ubuntu, que é a distribuição que eu utilizo nos meus servidores por produtividade e por causa do LTS. O que é o LTS? Long Term Support. Termo longo de suporte. O que é isso? A Canonical, criadora do Ubuntu, garante suporte nos seus pacotes, dependendo do LTS vigente, de 3 a 4 anos. Então, o que é isso? Por exemplo, eu vou lá instalar um proxy no meu Linux, o Squid, por exemplo. A Canonical me garante que ela vai ficar atualizando o pacote do Squid por 4 a 5 anos, entendeu? Então, qualquer falha de segurança, qualquer problema, qualquer bug que tiver, a Canonical, que é a criadora, né, vai corrigir o problema e gerar um pacote para me atualizar no meu Linux, no meu Ubuntu. Então, isso corporativamente é muito legal, entendeu? A gente não precisa, vamos dizer assim, é um produto gratuito, porque quem faz isso faz no mundo software, ele faz cobrando, que seria a Red Hat, o SUSE e o Ubuntu não, apesar que existe a versão paga do Ubuntu também, tá? O Arch Linux é uma distribuição baseada no Slackware também, usa quase a mesma ideia, a mesma objetivo de ser performático e ser o mais simples possível. Canopus é uma distribuição baseada no Debian, no Ubuntu, tem os mesmos ideais, formato pacote Debian, PT. O Slack também tem o mesmo ideia do Slackware, de ser performático, simples e rápido, dentre outras, tá? Não vou citar todas, que são várias, deixo para vocês pesquisarem no site. O LSB, padrão LSB, o que é isso? Linux Standard Base. É um projeto que visa padronizar todas as distribuições Linux. O que é isso? Para que padronizar? Para a gente poder um software que roda no Linux roda no outro, entendeu? Então a gente não tem essa discrepância que tem hoje, por exemplo. Já aconteceu muito de eu pegar um Linux e rodar um software, rodar um driver. Isso muito acontece com driver. Eu compilo um driver. Acho que hoje ainda não, porque o gerenciamento de pacotes de cada distribuição hoje está bem forte. Mas antes eu precisava de um pacote, de um driver, eu compilava num Linux, gerava um ponto .ko e ia para o outro Linux e não subia. Por que isso? Porque a versão do kernel é diferente, mudou a versão das bibliotecas da libc mudou, então é meio complicado. Então, esse é o grande problema de você utilizar Linux. Ah, mas por que no Windows eu pego um driver de um Windows, jogo no outro, funciona, o driver é o mesmo para vários Windows? Porque o kernel do Windows é um só. O kernel do XP é o mesmo kernel que eu estou rodando aqui é o mesmo que você está rodando na sua casa. O kernel do Windows 7 é o mesmo que você está rodando na sua casa, é o mesmo que eu estou aqui. E o kernel do Linux? Se você estiver rodando um Slackware com o kernel compilado, é meu. Se você estiver rodando um Slackware com o kernel default, é outro. Entendeu? Então, é muito diferente. A possibilidade de ter diferenças é muito grande. Então, a possibilidade de ter incompatibilidades é maior. Então, o LSB vem para tentar resolver esse problema, padronizar distribuições, tá? Então, o LSB é baseado na explicação POSIX, eu já vou explicar mais para frente. O LSB cria uma série de padrões visando compatibilidade em diversas distribuições Linux, de forma que qualquer aplicativo seja executado em qualquer Linux. A conformidade LSB pode ser certificada para um produto ou uma distribuição através de um procedimento de certificação, assim como é aquele procedimento de certificação de equipamentos wireless, lá que tem aquele selo Hi-Fi, tá? É o mesmo processo. A certificação é realizada pelo Open Group na cooperação com o Free Software Group. Free Standard Group, desculpa.
Então, o LSB especifica, por exemplo, bibliotecas padrões, qual a versão da LibC, onde ela vai ficar definida, no barra tal, o caminho da biblioteca, o número de comandos que eu vou ter no sistema operacional, utilidades, que estende o padrão POSIX, a disposição das hierarquias do sistema de arquivos, nível de execução, diversas extensões ao Xwindow, que é o software que cria um ambiente gráfico no Linux. Xwindow, Xorg, Xorg, né? A gente fala isso numa outra videoaula. Para a gente ir rápido e não terminar, que eu já estou passando dos 40 minutos, o Linux Standard Page foi iniciado em 1998, foi projetado não apenas para impedir fragmentação, mas para permitir que fabricantes de aplicação liberem uma única versão de software certificada ao funcionamento em toda a distribuição que segue o padrão LSB. Então, se eu tenho um software, se eu sou um fabricante de software, eu quero rodar minha aplicação no Linux, e a primeira coisa que deve fazer é tentar homologar ele no padrão LSB, que qualquer distribuição que seguir LSB vai rodar. Para empresas, o sucesso do LSB deve significar a habilidade de mudar entre diversas distribuições e levar todas as aplicações em conformidade, juntos, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhum parto, sem nenhum problema. O LSB veio para padronizar grandes distâncias que as distribuições Linux estavam tomando. Então, uma distribuição estava ficando distante da outra, porque uma tomava uma versão, adaptava isso, aquilo, reescrevia código e estava ficando uma longe da outra. Então, o LSB tenta padronizar. Eu, sinceramente, eu acho que isso não vai rolar, porque, tipo assim, o Linux é livre. A ideia do Linux é ser livre. Então, padronização é meio difícil. O que pode acontecer é 3, 4, 5 distribuições entrarem no LSB e padronizarem, mas todo mundo difícil. FHS, File System Hierarchy Standard. Então tá. Padrão de hierarquia de sistema de arquivo, tá? O que é um padrão de hierarquia de sistema de arquivo? Como que eu vou definir a minha estrutura do sistema de arquivo, minha estrutura de pastas, né? Não gosto muito de falar pasta, eu gosto de falar diretórios. Então, minha estrutura de diretórios, vamos lá. Duro que você fala diretório, você confunde com o servidor de diretório, LDAP, né? Mas vamos adotar então pastas para ficar bem sucinto. Então, o File System Hierarchy Standard, padrão para sistema de arquivos hierárquico, define os principais diretórios e seu conteúdo no sistema operacional Linux ou Unix. No início de 96 surgiu um movimento com o apoio da comunidade de desenvolvedores do BSD que visava o desenvolvimento de versões do FSS-TND, que era o FHS anteriormente. O FSN-TND era para sistema do tipo Unix, além do Unix. Tá? O FHS é mantido pela Free Standard Group, uma organização sem fins lucrativos formada por importantes empresas de hardware e software, HP, Red Hat, IBM, Dell. Ainda hoje, a grande maioria das distribuições Linux, incluindo membros da Free Standard Group, não adota o padrão proposto. Em particular, diretórios criados pelo FHS como /sv, onde seria de uso do Apache, né, para hospedar as páginas de internet, as páginas HTML, não foram adotados em grande escala. Alguns sistemas Unix ou Linux rompem o padrão FHS. Um exemplo é o Gobo Linux, ele não adota esse, mas isso aí vai ter sempre, tá? Padrão é difícil de ser adotado, ainda mais num mundo onde a liberdade de expressão é o ponto principal, né? POSIX, o que é isso? POSIX, o padrão POSIX é acrônimo para o nome denominado Portable Operating System Interface, que pode ser traduzido como interface portável em sistemas operacionais. É uma família de normas definida pelo I3E. O que é o POSIX? O POSIX define o número de mínimo ou máximo, dependendo do ponto de vista, de chamada de sistemas ou API que um sistema operacional tem que ter, tá? E para isso garantir a portabilidade. Se eu tenho a chamada de sistema X em qualquer sistema operacional, então meu aplicativo que usa essa chamada de sistema vai funcionar tanto no sistema operacional como no outro. Então essa é a ideia. Garantir a portabilidade do código-fonte de um programa a partir de um sistema operacional que atenda às normas POSIX para outro sistema operacional POSIX. O Windows tem uma compatibilidade com POSIX aí, só que eu nunca cheguei a testar, não sei se eu consigo rodar um binário no Linux e no Windows com esse padrão instalado no Windows, tá? A normalização POSIX surgiu de um projeto iniciado por volta de 85, que tinha como objetivo normalizar a API, ou interface de programação de aplicativos, tá?
para software visando portabilidade em vários sistemas operacionais Unix. O termo POSIX foi sugerido por Stallman em resposta a um pedido da I3E de um nome fácil de lembrar e uma sigla aproximada de Portable Operation System Interface, com o X a representar a herança que a interface de programação de aplicativos tem do sistema Unix, de Unix, né, X. Então ficou POSIX, Portable Operation System X. Sistema operacional portável Unix, vamos dizer assim, né? A norma POSIX especifica as interfaces de usuário, software em 15 documentos, a linha de comando padrão é o Corn Shell. A gente vai ver isso lá pra frente, outra videoaula. Outros programas de nível de usuário, serviços e utilitários incluem entre centenas de aplicações AWK, comando echo e edge, ou sed. Os serviços de nível de programas necessários incluem serviços de entrada e saídas básicos. Então o POSIX é isso, ele define o número mínimo de chamadas de sistema, API, comandos que um sistema operacional tem que ter para atender esse padrão, para estar em conformidade com esse padrão. Bom, perguntas e comentários. O meu blog é ricardobarbosams.wordpress.com. O meu e-mail é ricardobarbosams@yahoo.com.br. Se tiver alguma dúvida, me mande um e-mail, mail-me ou postem nos comentários. Valeu!